relação à situação do deputado Douglas, eu acho que foi muito importante a fala da deputada Mônica, quando ela disse o seguinte: o deputado Douglas disse que tiraria uma pessoa trans de dentro do banheiro, se tivesse com a sua irmãzinha. Ninguém sabe, mas a irmã do deputado Douglas é uma criança. Então, ele disse que se houvesse uma pessoa trans dentro do banheiro e a irmãzinha dele estivesse junto, ele tiraria do banheiro. Eu fui a primeira pessoa a dizer para ele que ele utilizou uma expressão forte, inadequada, incompatível, no sentido de ter exagerado. Mas a fala da deputada Mônica foi muito importante, porque ela deixou muito claro que em nenhum momento o deputado Douglas falou da deputada Érica. Não houve nenhuma afirmação no sentido de que, olha, se a senhora estivesse no banheiro, se a senhora entrar no banheiro, eu vou fazer isso ou aquilo com a senhora. Em nenhum momento ele falou de uma maneira figurativa, falou em tese, expressando a sua convicção de que não deveria haver, vamos dizer assim, se eu entendi bem a posição de Vossa Excelência, um banheiro conjunto. Não sei nem se corroboro ou não corroboro o posicionamento de Vossa Excelência, mas a fala da deputada Mônica foi importante porque ela explicou o seguinte: a deputada Érica, sendo uma mulher trans, se sentiu ofendida. Essa fala da deputada Mônica é muito importante, porque a colega recebeu a fala como sendo contra ela, mas a fala, objetivamente, não foi contra ela. E nós precisamos analisar a fala de maneira objetiva. Obviamente, respeitando o sentimento da colega. Eu cheguei a externar para a colega. Eu falei, eu entendo que Vossa Excelência, por toda a sua luta, por toda a sua experiência, por todas as dificuldades que enfrentou e enfrenta para chegar até aqui, tenha até se sentido, de alguma maneira, atingida pela fala do colega. Mas é muito importante que fique claro para a deputada Érica, para os colegas parlamentares, mas, sobretudo, para a população, que em nenhum momento houve nenhum tipo de agressão física ou verbal dirigida à deputada, em nenhum momento houve nenhum tipo de ameaça dirigida à deputada, nem ameaça verbal, nem ameaça simbólica, porque o que importa para a finalidade de verificar a realização de qualquer tipo de agressão é a objetividade. Nós não podemos trabalhar com o subjetivo para fins de apuração disciplinar ou legal ou qualquer uma que valha. Então, é muito importante que isso fique claro. É importante também resgatar o contexto em que foi falado, em que houve esse entreveiro. O deputado Altair, se não me falha a memória, não sei se eu estou citando Vossa Excelência corretamente, havia apresentado um PL referente às disputas esportivas. É isso, deputado? A deputada Érica, legitimamente, veio aqui à frente, como está agora também. Eu fecho essa frase, se Vossa Excelência vai querer uma parte? Pode conceder, presidente? Eu vou só fechar essa frase, já concedo a parte a Vossa Excelência. A deputada Érica, como está aqui, veio na oportunidade e apresentou a sua divergência com relação ao PL do colega, que ainda está em trâmite. Ainda está em trâmite. Nesta oportunidade, o deputado Douglas pediu a palavra e manifestou apoio ao PL do colega. E acabou trazendo à baila a tal da polêmica frase. Então, foi uma frase de efeito, utilizada de maneira genérica, em tese, sem falar de ninguém objetivamente, para externar apoio ao PL do colega. Esse foi o contexto. Eu respeito o sentimento que a colega teve, mas não houve uma ameaça à colega. Não houve, objetivamente, não houve. É importante a gente resgatar esse fato, para que ele não seja visto como uma pessoa agressiva, como uma pessoa violenta, como uma pessoa que desrespeitou uma colega dentro da casa. Faz favor, Excelência. Acho muito triste ter que voltar a debater esse tema. E, novamente, deputada Janaína, ouvir você reincidindo no equívoco. A senhora mesmo, hoje, logo cedo, nessa tribuna, apresentou um vídeo, alguém apresentou um vídeo e a senhora mencionou que um deputado estava incitando os seus militantes para praticarem alguma violência, que o que a gente fala e como essa fala chega na ponta, nós não sabemos no que se dá. Este mesmo argumento que a senhora utilizou hoje é que desconstrói isso que você acaba de mencionar. O que Douglas fez, não sou eu quem estou dizendo.
o júri popular, tanto deste plenário quanto da população, que tem um mínimo de coerência e que carrega consigo a ética que é dotada para os seres humanos, já sabem que sim, ele é um rapaz violento, que tem, sim, um processo, uma questão cognitiva, aí, uma desarticulação entre o que ele pensa e o que ele faz. É óbvio que se dizer negro, se dizer gay, não exime ele das suas práticas de violência, porque, afinal de contas, saber que é negro ou saber que é gay deveria, por sensibilidade, estar atrelado a você construir e entender por que existe esse posicionamento de se dizer gay ou negro. Senão isso não faz sentido, porque senão você não precisaria dizer que é. E outra coisa que eu acho muito importante, toda vez que vocês subirem este plenário para debater essa mesma questão, vocês estão evidenciando a gravidade do que aconteceu aqui. E cabe sim um conselho de ética o conselho de ética dar uma resposta plausível à sociedade brasileira. Não só à sociedade brasileira, porque o mundo inteiro está de olho, sim, na fala não só infeliz, como na fala propositalmente violenta, agressiva, que mata pessoas trans, como a Laura de Vermont e como uma outra companheira que foi assassinada essa semana. E isso é autorização, e essas mortes vêm a partir da autorização de falas como as dele. Então, assim, vamos chegar, né, razoavelmente à conclusão de que ele cometeu, sim, um delito, cometeu um crime, e que ele se protege atrás de uma imunidade parlamentar, de modo que ele não pode ser julgado, enfim, de outra forma que não aqui dentro dessa casa. Vamos ser razoáveis para pensar isso e que deixemos o Conselho de Ética agir de acordo com a quebra de decoro parlamentar e do que significa ética aqui dentro e na sociedade. Então, assim, eu acho que é isso. Ele sabe muito bem o que ele cometeu, senão ele não reincidiria tantas vezes, não subiria nesse plenário tantas vezes para tentar convencer do que não é convencível. Para além do que você discursa, você precisa praticar, porque de teoria o mundo já está muito cheio. E eu sinto muito em lhe dizer, você é fraquíssimo nessas considerações do pensamento. Eu acredito que quem está aplaudindo a fala da deputada concorde que o deputado Emídio também cometeu crime de incitação nesta casa ao mandar os deputados, os seguidores, atacarem os deputados de direita aqui dentro, constrangerem nos aeroportos, nas rodoviárias, nos seus locais de trabalho, na rua, até na feira que eles frequentam. Então, primeiro, o Douglas falou que ele, numa situação hipotética, se Vossa Excelência entende que isso é incitação, eu até respeito, não concordo. O deputado Emídio disse, façam, intimidem, constranjam. Então, Vossa Excelência está, e aqueles que aplaudem, que normalmente aplaudem o PT e o PSOL, devem também concordar que o deputado Emídio praticou incitação dentro desta casa, quebrou decoro, e se um merece punição ética, o outro também, ou não? Uma pergunta? Sim. Eu acho que cabe ao Conselho de Ética apurar. Agora, o que não dá é para a gente ficar, a todo momento, reposicionando as nossas opiniões de modo conveniente. Então, assim, uma coisa não apaga a outra. O problema é que faz muito tempo, deputada Janaína, que você está intercedendo pelo Douglas, buscando argumento como uma boa sofista que a senhora é, como uma parlamentar muito bem articulada verbalmente, mas que nós sabemos muito bem que o Douglas cometeu aqui precisa ser julgado. E assim, isso não está em ponto de disputa com o que aconteceu com o Emídio. Sinto muito, mas eu não estou falando sobre isso. Mas foi Vossa Excelência que trouxe o exemplo. De como você vai rearticulando o seu discurso. Porque foi Vossa Excelência que trouxe. De como você rearticula o seu discurso. A minha questão é essa, porque a todo momento você intercede sobre isso. Em nenhum momento eu ouvi a senhora, por exemplo, interceder sobre a violência que foi praticada. E é sobre isso. E é sobre isso que precisamos discutir. Houve uma frase, Excelência. Não houve violência nenhuma. Houve violência, porque a transexual que ele estapearia foi a que foi morta antes de ontem. Não. Seria eu. Perdão, Vossa Excelência,
altera a situação dos fatos, respeitosamente. Eu fico numa situação difícil, porque eu sei do sofrimento de Vossa Excelência, que eu respeito, mas a frase dele foi a frase dele, não tem nada a ver com a trans que foi Não é um assassinada, sofrimento. Deixa eu entendeu? falar. Sofrimento Não faz tem parte nada da a ver. condição humana. O problema, deputado, é o seguinte: a esquerda só trata como negro quem é de esquerda. Só trata como homossexual e trans quem é de esquerda. Só trata como mulher quem é de esquerda. Mas... Esse é o problema. Ele não é visto como um negro. Ele não é visto. Eu comuniquei para ele um certo dia aqui. Entendeu? Quando ele estava me perguntando sobre candomblé. A discussão é muito mais profunda do que essa. A senhora Entendeu? está equivocada, Janaína. Mas tudo bem. Espero que você não esteja me colocando nesse lugar que a esquerda só entende, porque eu nunca me posicionei, embora esteja no partido de esquerda, eu nunca subi nesse plenário, eu usei esse microfone para dizer meu posicionamento se está à esquerda ou à direita, inclusive porque eu penso nisso numa ordem muito mais complexa. E entendo que essa bipartição e essa organização ideológica entre esses dois pontos diametralmente opostos foi construído por uma lógica que destitui pessoas, por exemplo, pessoas pretas e toda a ancestralidade e conhecimento africano da participação disso. Então, meu lugar é outro. Não me coloque nesse lugar. Fico feliz de Já ouvir falei como a Sueli Carneiro, uma grande mestra negra, nossa, intelectual, ela diz, entre esquerda e direita eu sou preta. Então, é sobre outra coisa que fala. Obrigada, senhor presidente. Com a palavra...